Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Você fica agora com o que é destaque em Minas nesta segunda-feira. Moradores são retirados de área de barragem, é uma determinação da Justiça. Ex-governador Fernando Pimentel é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro em Belo Horizonte. Polícia desvenda segundo sequestro comandado por presidiários na Grande BH. Problema técnico adia julgamento de PM que matou rapaz na saída de boate na capital. Atlético vence Fluminense e permanece no G4. Enquanto espera a chegada de Rogério Ceni, o Cruzeiro continua na zona de rebaixamento. E veja tudo sobre a estreia do novo Os Donos da Bola. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. O ex-governador Fernando Pimentel, do PT, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que aconteceu hoje em Belo Horizonte. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento e no escritório de Pimentel, no bairro Serra, região centro-sul da capital. As investigações apuram crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 apartamentos do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, localizados neste prédio no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Federal, Pimentel estava em casa e colaborou com a operação. Foi apreendido documentos e mídias que normalmente são feitos para verificação para investigação em geral. A Operação Monograma é um desdobramento da Operação Acrônimo, deflagrada em 2015 pela Polícia Federal para investigar delitos eleitorais e desvio de dinheiro para a campanha de Fernando Pimentel para as eleições de 2014. Uma das empresas investigadas, ligada ao ex-governador, teria recebido vantagens ilícitas no montante superior a 3 milhões de reais. Trata-se de empresas de consultoria que teriam sido contratadas para efetuar serviços inexistentes. E então, legalizar o dinheiro recebido ilicitamente de uma construtora. Ainda de acordo com as investigações, o ex-governador teria recebido propina da construtora OAS para favorecer a empresa com obras no Uruguai, enquanto era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 2011 e 2014. Houve uma falsidade na prestação de contas, ou seja, aquilo que foi apresentado na campanha de 2014 como doação, não foi a doação que efetivamente foi realizada. No dia 30 de julho, em uma das fases da Operação Acrônimo, Fernando Pimentel prestou depoimento para a Justiça. Tudo que eu tenho para falar está no processo, está nos autos lá do processo. Agora aguardar a decisão da Justiça. A Polícia Civil concluiu o inquérito das mortes de Tereza Cristina Pérez de Almeida e do filho dela, o Gabriel Pérez, assassinados a tiros no dia 29 de julho, no bairro Ipiranga, região nordeste da capital mineira. O ex-companheiro de Tereza, Paulo Henrique da Rocha, foi indiciado por duplo homicídio qualificado por motivo fútil. No caso de Tereza Cristina, ainda há o agravante de feminicídio. A delegada também pediu a manutenção da prisão preventiva de Paulo Henrique, que está detido desde o dia 31, quando foi preso perto do Fórum da capital com uma arma que seria compatível com a que foi usada no crime. Em menos de uma semana, 2 sequestros comandados de dentro da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, a polícia estourou hoje o cativeiro de um jovem levado de Bom Despacho, na região central do estado, e afirma que os mandantes do crime são os mesmos presidiários responsáveis pelo rapto de uma criança na semana passada em Florestal, na Grande BH. Minha família toda, falar que me matar, que cortar meu dedo, mandar pra minha tia, colocar uma faca em mim, quando eu falava que eu nem colaborar, eles apagavam o vídeo e faziam outro. Esse é o relato do jovem de 22 anos sequestrado na última quinta-feira em Bom Despacho. Ele estava em casa com a tia quando foi receber o que acreditava ser uma entrega e acabou surpreendido pelos criminosos. A vítima estava em casa com sua tia, eles chamaram na casa, ele foi abordado por 2 homens e uma mulher. Eles foram submetidos à pressão psicológica, querendo dinheiro. Foi anunciado que ele seria levado para um cativeiro e seria feita ligação para o pagamento do resgate. Os criminosos fizeram contato telefônico com a tia do jovem, solicitando R$1 milhão para o resgate.
E se eu não pagasse o resgate, que ele ia tirar a cabeça dele e mandar pelo SEDEC para mim fazer o enterro do corpo. Foram 36 horas de sequestro. O jovem foi levado para um cativeiro em Belo Horizonte. Depois dos trabalhos de investigação da Polícia Civil, a localização foi descoberta. Ele foi resgatado sem ferimentos. Lilian White Sodré Barbosa, de 29 anos, e Sandra Cristina de Oliveira Belo, de 37, foram presas em flagrante. Elas eram responsáveis por vigiar o local. Segundo a polícia, o sequestro foi arquitetado por 2 detentos que cumprem pena na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Os criminosos são os mesmos que organizaram o sequestro da criança de 7 anos na cidade de Florestal, também na semana passada. Na mesma quinta-feira, enquanto estávamos apresentando o resultado da apuração de um crime de extorsão mediante sequestro, que teve vítima uma criança de Florestal, os 2 presos da penitenciária Nelson Hungria, o Tiago Vulgo Boca e o Daniel Cipriano, que estavam naquele momento da apresentação aqui, já em execução desse novo crime em bom despacho. Tamanha é a audácia, o afronte dele contra o Estado. Segundo a polícia, as investigações continuam. Pelo menos mais 2 pessoas estão envolvidas nos crimes. Um caso registrado por câmeras de segurança chocou moradores de Ouro Fino, cidade lá no sul de Minas Gerais. Uma mulher teve o corpo queimado por um casal de malabaristas. Segundo a polícia, a vítima passava por uma avenida movimentada quando foi abordada pelo suspeito, que jogou gasolina no corpo dela e ateou fogo. O motivo do crime ainda não foi esclarecido, mas os suspeitos, Cleodoaldo Vidal Nunes e a companheira dele, Geiciara Ponciano, foram detidos pela população quando tentavam fugir e acabaram presos em flagrante. Vanessa Araújo Germani teve 50% do corpo queimado e está no hospital de Pouso Alegre. E um PM foi baleado com a própria arma na madrugada de hoje, depois de uma abordagem mal sucedida no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul, aqui de Belo Horizonte. O suspeito pegou a arma do policial quando estava sendo algemado, disparou em direção e fugiu. O homem ainda tentou se esconder em cima de uma árvore, mas acabou preso. O militar foi atingido na coxa e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João 23 e passa bem. Foi adiado para outubro o julgamento de um ex-policial militar acusado de matar um homem em 2015 na saída de uma boate no bairro Calafate, região oeste de Belo Horizonte. Um problema técnico causou a interrupção do júri. O julgamento de Nedilson Rocha Andrade, de 38 anos, começou por volta das 9 horas. Mas quase no fim da manhã, o juiz Ricardo Sávio de Oliveira aceitou o pedido do Ministério Público para adiar a sessão, pois o DVD com as provas do crime estavam com defeito. A sessão foi remarcada para o dia 23 de outubro. A decisão desapontou os familiares e amigos de Eric Viriato Parreiras Paulino, que há 4 anos esperam por justiça. É só isso que eu estou esperando durante esses 4 anos, para me tirar esse peso do meu coração, me sentir uma mulher mais realizada, pelo menos saber que a justiça foi feita. Ai, tá muito difícil. Eric foi assassinado a tiros pelo ex-policial militar na saída de uma casa noturna da capital em 2 de fevereiro de 2015. De acordo com o Ministério Público, o acusado estava em uma festa acompanhado de uma mulher quando Eric acidentalmente derramou bebida nela. Os dois começaram a brigar e os seguranças interferiram. Já no lado de fora da boate, o acusado sacou a arma e atirou contra o jovem. Ele chegou a correr, mas foi perseguido pelo criminoso, que disparou diversas vezes. Na época, a investigação identificou o suspeito com a ajuda de câmeras de segurança. O acusado, então, se apresentou à polícia acompanhado de um advogado, entregou a arma utilizada no assassinato e confessou o crime. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e imediatamente afastado da corporação. Mas desde 2015, aguarda pelo julgamento em liberdade. Vivi muitos meses abaixo de calmante. Quase fui internada numa clínica, mas Deus estava do meu lado e a minha família para me apoiar, meus netos. Aí eu consegui sobreviver sobre tudo que aconteceu, que foi difícil, como está sendo até hoje, para me falar. 13 pessoas ficaram feridas num acidente com uma van escolar no bairro Ribeiro de Abreu, região nordeste de Belo Horizonte. O repórter Marcelo Silveira, ele tem as informações e traz para a gente. Boa noite, Marcelo.
Pois é, Luciana, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Band Minas. Como você bem disse, esse acidente foi no início da tarde de hoje, lá no bairro Ribeiro de Abreu, que fica aqui na região nordeste da capital. E, de acordo com os bombeiros, uma motorista de uma van escolar de 42 anos acabou perdendo o controle do veículo e batendo num poste da rede elétrica. 10 crianças e adolescentes que estavam no veículo acabaram ficando levemente feridas. Outras 3 pessoas, 3 adultos, também ficaram feridos, mas um deles, um pouco mais grave, foi levado para o Hospital Risoleta Neves junto com um adolescente e os 2 estão com estado estável. Outras 4 crianças e adolescentes foram levadas para o Hospital Odilon Berens e também passam bem. A polícia quer saber se houve falha mecânica ou se foi alguma falha humana que acabou acontecendo com esse acidente lá no Ribeiro de Abreu. Luciana. Obrigada, Marcelo, pelas informações. E a Justiça determinou que 9 famílias que moram nas proximidades de uma barragem da Emicom Mineração e Terraplanagem em Brumadinho sejam retiradas do local em até 72 horas. A barragem estaria abandonada há mais de 10 anos e apresenta rachaduras. Em caso de rompimento, essas famílias podem ser atingidas pela lama. Hoje, órgãos de segurança pública da Agência Nacional de Mineração, o Ministério Público de Minas Gerais, representantes da Copasa e da Arteres, a concessionária responsável pela administração da rodovia Fernão Dias, participaram de uma reunião para tratar desse caso. A Justiça exige que a Emicom Mineração dê moradia, alimentação, assistência médica e psicológica para as famílias, além de criar um plano de ação de evacuação e apresentar laudos técnicos que comprovem a situação real da barragem. A empresa se posicionou favorável às ações e disse que deve apresentar um plano de ação até amanhã. E há 200 dias, o Corpo de Bombeiros busca vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. 140 militares continuam procurando 22 pessoas que ainda estão desaparecidas. Hoje, a Agência Nacional de Mineração publicou uma resolução que estabelece medidas para garantir a estabilidade das barragens. Mas o documento adia em até 4 anos o prazo para eliminação das barragens do mesmo tipo que rompeu lá em Brumadinho. A resolução confirma a proibição das barragens a montante em todo o país, mas adia o prazo final para o término deste modelo de 2021 para até 2027, dependendo da capacidade do empreendimento. No método de construção a montante, as paredes da barragem são construídas sobre uma base de resíduos, em vez de em material externo ou em terra firme. O Brasil possui 80 barragens desse tipo, sendo que 43 são classificadas como de alto risco em caso de rompimento ou mau funcionamento, provocando mortes e prejuízos sociais, econômicos e ambientais. Em pouco mais de 3 anos, foram registrados 2 grandes desastres em barragens a montante no país. Em janeiro, houve o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que despejou mais de 12 milhões de metros cúbicos de resíduos. Além de um rastro de destruição, o mar de lama matou 248 pessoas. Em novembro de 2015, aconteceu o maior desastre ambiental do país, em Mariana, com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. O vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama chegou até o Espírito Santo e matou 19 pessoas. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, os empreendedores com barragens a montante deverão concluir até 15 de dezembro de 2019 o projeto técnico de descaracterização das estruturas, que é a desativação dessas barragens e tratamento do material descartado. Quanto à etapa de descaracterização, os prazos são os seguintes: até 15 de novembro de 2022, para barragens com volume de 12 milhões de metros cúbicos. Até 15 de setembro de 2025, para barragens com volume entre 12 milhões e 30 milhões de metros cúbicos. E até 15 de setembro de 2027, para estruturas acima de 30 milhões de metros cúbicos. Para este especialista, o adiamento dos prazos vai permitir que as mineradoras consigam atender às exigências com segurança. Porque caso esse esvaziamento seja feito de forma rápida, pode causar uma ruptura e aí teríamos outros desastres em sequência. A
A expectativa é que a descaracterização das barragens tenha impacto positivo na economia. O material que está ali dentro pode ser convertido novamente em cimento, areia e ferro metalúrgico. Pode gerar emprego, pode movimentar a economia, principalmente desobstruir áreas que podem ser de recarga de água novamente. Então é uma condição segura. 19 mil pessoas estão envolvidas nos preparativos de um simulado de rompimento de barragem Itabira, na região central. Para a simulação, cerca de 60 ruas e avenidas da cidade vão ser interditadas. O simulado acontece no próximo sábado. E depois do intervalo, os destaques do futebol. O Atlético venceu o Fluminense e continua no G4. Já o Cruzeiro conseguiu um empate, mas ainda está na zona de rebaixamento. A rodada do fim de semana no futebol começou com vitória, do Atlético sobre o Fluminense, tá? O bom resultado manteve o Galo no G4 e abriu uma diferença de apenas 5 pontos para o Santos, que é líder. O Atlético recebeu o Fluminense na noite do sábado e partiu para cima. A cabeçada de Ricardo Oliveira foi na trave, mas o centroavante estava impedido. A resposta dos visitantes veio com Pedro. O cabeceio passou por cima. O goleiro do Fluminense seguia fazendo boas defesas, mas quando a bola sobrou limpa para Casares fuzilar, não teve jeito. Atlético 1-0. O Fluminense foi em busca do empate, mas parou no goleiro Cleiton. Até que em um erro na saída de bola, Elias achou Ricardo Oliveira, que dominou com estilo e bateu no cantinho, voltando a marcar depois de 15 jogos. Estava muito encaixado. A gente treinou muito essa saída do Fluminense. Tá? Então, por isso que a gente tinha essa confiança e a gente pedia para pressionar lá em cima. Se eu não tivesse com tanta confiança, não tivesse treinado, eu baixaria a linha e deixava eles saírem jogando. No final da partida, o jovem João Pedro fez grande jogada e rolou para Nenê diminuir. 2-1. Com a vitória, o Atlético confirma o bom momento e segue no G4. Agora a 5 pontos do líder Santos. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente procura ir comendo pelas beiradas, fazer jogo após jogos e deixar os holofotes para as outras equipes. E o Cruzeiro aguarda ansiosamente a chegada do novo técnico Rogério Ceni, que estava lá no Fortaleza e deve ser apresentado amanhã. O time continua na zona de rebaixamento depois de empatar com o Avaí sob o comando do interino Ricardo Rezende. O Cruzeiro visitou o Lanterna Avaí e viu o adversário abrir o placar com Pedro Castro. No segundo tempo, Marquinhos Gabriel fez grande jogada e acertou a trave. No rebote, Pedro Rocha empatou. Mas Egídio cometeu pênalti e Brenner voltou a colocar o Avaí na frente. Nos acréscimos, Sassá evitou o Bior e empatou a partida em jogada validada pelo VAR. O Cruzeiro somou 1 ponto, mas segue a 11 jogos sem vencer no Brasileirão. E estreou hoje o novo Os Donos da Bola. O programa esportivo comandado por Everton Guimarães ganhou mais tempo e um time de comentaristas. Prega parafuso, bate prego, ajeita parte do cenário. Durante a última semana, gravações intermináveis de programas piloto para que nenhum lance saia errado. Os Donos da Bola é uma realidade. Foram 2 meses de planejamento, de muita entrega, de todo mundo vestindo a camisa, de fazendo dar certo. Tudo correu maravilhosamente bem. Dentro do planejado, o que é raro, Os projetos sempre atrasam, então o nosso não, correu tudo dentro do planejado, exatamente como a gente previa. Cerca de 50 profissionais, incluindo a parte operacional, direção e quem está à frente das câmeras, participaram desse trabalho para devolver para você o melhor programa esportivo do estado. A Band Minas não mediu esforços. Craques da crônica esportiva irão desfilar conhecimento, dar opiniões e analisar a performance dos times mineiros com tempo para o tradicional debate que o torcedor adora. Esse é o desafio, Trazer de volta o comentário para a TV Mineira, uma tradição do Grupo Bandeirantes, e também os links ao vivo, direto do CT, com entrevistas exclusivas, reportagens especiais. Então é um programa bem completo para o torcedor mineiro acompanhar e tudo que acontece no time de coração. Sentimento de dever cumprido.
nasceu o novo Donos da Bola. Boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos no ar, o novo, os Donos da Bola. A gente inicia um novo projeto a partir de agora, aqui na tela da Band. Ser feliz pode começar com uma decisão. Uma atitude positiva, muitas vezes, é o segredo para um dia tranquilo, não é? É o que garante o professor de física mais querido do Brasil. Confira a dica de hoje do Pachecão. Meus queridos, tem gente que pensa que a vida é dura, que é difícil, mas a vida pode ser fácil e agradável. Viver não depende das circunstâncias, depende da atitude. Se o dia vai ser bom ou ruim, depende da própria pessoa. Sejam quais forem as circunstâncias, já que ao focalizarmos nossa atenção no lado positivo ou negativo, decidimos qual será o tom do nosso cotidiano. O que você precisa fazer é não transformar um grão de areia em uma montanha e aceitar o que é inevitavelmente ruim, pois ao sofrer por causa disso, você estará apenas alimentando o problema. Saiba que tudo passa, nenhum sentimento é para sempre. Escolha sorrir em vez de chorar. O riso libera endorfinas e com isso potencializa a felicidade. Jamais pense no que os outros vão dizer a seu respeito. Na verdade, ninguém está contra você. Eles estão a favor deles. Seja corajoso para viver e experimentar. Faça com que cada minuto do seu dia seja memorável. Se estiver sozinho, aprecie a solidão. Vá a lugares aonde nunca foi. Durma sozinho sob as estrelas. Não se preocupe. A preocupação não livra o amanhã do seu pesar. Ela apenas tira sua força e vitalidade para você encarar o dia de hoje. E no mais, aprecie o mundo e perceba que somos seres minúsculos em um mundo infinitamente grande. Seus problemas vão parecer insignificantes se comparados à vastidão do universo. Fui claro? É isso aí, meu irmãozinho. Falou legal. Bye, bye. Claríssimo, Pachecão. E veja a seguir que aplicativos monitoram a qualidade do sono. A polícia tenta desvendar um mistério ligado a 400 caixas de cerveja. A bebida foi encontrada num carro com placas clonadas no bairro Glória, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava estacionado e tinha queixa de furto desde o dia 16 do mês passado. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O uso de aplicativos e relógios para monitorar a qualidade do sono está aumentando. Esses dispositivos fazem um mapeamento que ajuda a apontar possíveis problemas de saúde. O sono de baixa qualidade pode afetar e prejudicar a produtividade e o metabolismo. Giancarlo notou que estava tendo problemas para dormir. Para descobrir se o sono era interrompido ao longo da noite, começou a usar uma pulseira que monitora seu comportamento a noite inteira. O aplicativo me dá um relatório diário, assim que eu acordo de manhã, quantas horas líquidas de sono aproximadamente eu consegui ter. Ele dá uma clareza do que aconteceu na noite para mim, se eu acordei, se eu não acordei, quantas vezes. Pulseiras e relógios inteligentes se conectam aos smartphones e fazem um mapeamento dos movimentos durante o sono, o que serve de indicativo para detectar um sono leve ou intermitente. Esses dispositivos também monitoram a frequência cardíaca. Com esses dados, é possível descobrir, por exemplo, por quanto tempo o usuário ficou no chamado sono REM, o mais profundo e reparador. Eles são elementos que realmente colaboram no sentido de dar um alerta às pessoas, entendeu? Que ela possa estar tendo algum problema no sono. Mas elas não são, na verdade, elementos diagnósticos precisos, seguros. Especialistas recomendam dormir em média 8 horas por noite para uma saúde equilibrada. Mas a qualidade do sono pode ser até mais importante do que a quantidade. O sono de baixa qualidade pode afetar a produtividade durante o dia, além de prejudicar o metabolismo, levando a um maior risco de doenças cardiovasculares e obesidade. Se a pessoa já acorda cansado, se acorda com dor de cabeça, se a pessoa tem sonolência durante o dia, tudo isso são indícios de que ela não teve um sono reparador.
A tecnologia também está presente nas camas. Nos Estados Unidos, colchões inteligentes mudam de temperatura ao longo da noite para facilitar o início do sono e permitir que a pessoa acorde de forma mais suave. Mas dá para dormir bem mudando hábitos simples. O quarto deve ser, na medida do possível, escuro, silencioso, entendeu? Temperatura agradável, evitar, entendeu? Leituras prolongadas, televisão no quarto. Depois de constatar que tinha o sono leve e irregular, Giancarlo mudou a rotina antes de deitar. Foi o suficiente para sentir os resultados. Eu consigo perceber se eu estou precisando dar uma dormida, porque eu dormi muito pouco na noite anterior. Eu preciso dormir mais nessa noite, às vezes dormir 10 horas, 9 horas e acordar mais tarde para recuperar um pouco do sono naquela semana. Se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o BandZap. Código de área é o 31 99772 7663. Você segue agora com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma ótima noite, excelente semana e até amanhã.